Desde pequeno, eu sempre me senti deslocado no meio das pessoas. Eu sempre sentia que as pessoas não combinavam comigo. Que eu sentia até que eu não era uma pessoa. Eu não me conectava com ninguém. Por muito tempo bloqueado de ações sociais, desaprendi a falar e somente ouvir. Ouvi por muito tempo e aprendi a ouvir de diferentes formas, até um pouco aterrorizantes, que antes até considerava normal, porque se naturalizou durante um tempo, mas que agora eu acho bizarro, porque eu identifiquei que uma criança não precisa crescer sabendo decorar os passos dos adultos. Enfim, eu nunca me senti perto de ser uma humana, ou do que eles chamam de humano, de pessoa, de família. E eu comecei a cultivar a minha individualidade, mas claro, ela sempre apagada por as outras pessoas, porque como ela não era valorizada e importante no meio das pessoas, ela sempre era deslocada, essa individualidade sempre era deslocada. Eu não via necessidade de me mostrar. As pessoas estão sempre se mostrando e eu não via necessidade de me mostrar. Então, o isolamento foi uma chave de muita segurança. Uma chave onde eu trancava os quartos, eu só vivia em quartos. Então, aquilo foi não só me isolando, mas me fechando para as relações interpessoais, para minha comunicação, para minha socialização, né, como em si. E eu saía do quarto, eu tentava me conectar com as pessoas da minha própria família, mas parece que sempre eu estava em outra órbita. E eu continuo estando em outras órbitas em momentos específicos, viajando entre as possibilidades infinitas do universo. Mas teve até um dia que um tio meu falou que eu era um ET, um extraterrestre, porque eu não parecia dessa terra. E a minha vida inteira até aqui foi recheada de porções que preenchiam essa ideia e fortalecia a sua base. Até o momento que eu comecei a acreditar nisso. Então, eu comecei a ter medo de pessoas, medo de lugares com muitas pessoas. Então, eu comecei a ficar angustiado de ver muitos olhos, muitos braços, muitas vozes. Isso ainda se mantém. Porque é um pouco agoniante, muitas coisas ao mesmo tempo, são muitas informações para processar, pelo menos para mim. Então, eu tive um atraso, mas ao mesmo tempo, esse atraso fez com que eu focasse muito em apagar a minha própria individualidade. Ao mesmo tempo que eu estava lá cultivando a minha individualidade, não era de um jeito bom. E isso me ferrou bastante durante os meus anos até aqui. E esse ano, exclusivamente, foi um ano não revelador, mas de mão pesada sobre as coisas que vinham se repetindo para eu entender essa mensagem. De que, sim, eu posso até ficar agoniada em lugares com muita gente, porque realmente é muita informação, mas que eu não tenho medo das pessoas. E que elas não são todas necessariamente ruins. Eu ainda particularmente desprezo um tipo específico de sociedade, né? Que é a sociedade patriarcal, homens que foram educados para se encaixar nesse papel do que é o homem e aí acabam por não se derramarem na complexidade de seus
sentimentos, e entenderem eles e abraçarem eles, e acabam por não aceitando eles e replicando essa autoviolência nas pessoas, sabe? Eu não desprezo o que fez isso, eu não desprezo eles necessariamente, mas o que fez eles serem assim. Esse tipo de pessoa, esse tipo de ser pessoa. E eu ainda tô descobrindo o meu tipo de ser pessoa. Eu perdi muito de mim, me entregando pra muito de outros. Pouco de outros, no caso, né? E apesar de ser feliz, fazendo os outros felizes, tenho que cultivar a minha própria felicidade. Tenho que saber que eu posso me fazer feliz. Eu posso ser feliz aqui, sozinho, falando comigo mesmo. Enfim. E eu definitivamente não odeio as pessoas. Porque há momentos, há pessoas que me enchem de prazer de ser uma pessoa. Eu sinto minha boca salivar de estar existindo como um ser humano quando eu vejo essas pessoas fazerem coisas comuns, tipo os rapazes do meu trabalho, que eles têm um déficit mental, eu acredito. Sim, eles têm algum déficit mental e todos os dias eles repetem as mesmas piadas e eu sempre rio, porque apesar de serem as mesmas palavras, eles riem também. E é como se o magnetismo do sorriso deles não deixasse que eu não sorrisse. E quando eu me uno a um grupo de mulheres que contam histórias que são simbólicas pra mim, que me representam, como foi a Elane contando a história da Edra e da Iris. A perspectiva da Edra ainda está muito marcante na minha cabeça. Mas também pessoas da minha convivência, sabe? Até aquelas que têm mais arquétipos maléficos. Mas eu enxergo tristeza dessas pessoas. Eu enxergo que elas estão perdidas em si. E por isso eu não as odeio. Eu tento animá-las, eu tento mostrar pra ela que é bom. Às vezes é bom ser humano, às vezes é bom estar vivo. E que tem que se aproveitar de estar vivo. Tem que se aproveitar. Enfim, você é a melhor companhia e a melhor pessoa pra você mesmo. Eu sei que isso é meio papo de coach e tudo, e que essa geração tá meio que odiando todos os coaches, porque realmente eles não fizeram um bom trabalho pra fazer com que a gente, né? E também essa positividade tóxica nem é boa também, né? Coisa faz a gente delirar demais e não prestar atenção na realidade, né? Dos acontecimentos e das imprevisibilidades da vida. Mas nunca é demais sonhar. Sentar um pouco e imaginar qual a pessoa que você quer ser. Ou aproveitar o que você está sendo agora, enquanto você ainda não é a pessoa que você quer ser. É isso. E tá de noite. É melhor ir pra casa.